instaurada ontem no Senado Federal. Oficialmente, os trabalhos começaram, os trabalhos da CPI da pandemia, e tem senador amazonense como presidente da comissão. Exato, a gente vinha noticiando que o senador Omar Aziz certamente seria o presidente, e conforme antecipamos lá no Sim Não, e depois a gente trouxe essa informação aqui, ele foi eleito presidente com 8 votos, né? Mas foi uma sessão ali que tinha tudo para dar problema, porque na noite anterior a gente comentou também aqui que havia uma decisão que questionava, impedia o senador Renan Calheiros de assumir a relatoria, que é o posto mais cobiçado de uma CPI, porque é quem vai conduzir todos esses trabalhos, né, fazer todos esses requerimentos e tudo mais. Foi feito muito questionamento, muitas críticas aí em relação a essa situação, e críticas de parcialidade, inclusive, porque a decisão, no meio das discussões, ela acabou caindo, né? Houve uma decisão do TRF1 suspendendo a proibição, mas foi muito criticada a postura, a indicação do senador Renan Calheiros. Acho que a gente tem aí umas imagens da sessão. Trazemos um importante fator a ser debatido pelos presentes pares componentes dessa CPI. Veja, caros colegas, digamos que seja confirmado como relator o senhor Renan Calheiros e que se exima de votar ou relatar investigações sobre o estado de Alagoas. Para compor o número de votantes, chamaríamos o suplente, no caso o senador Jader Barbalho, que também poderia ter parente consanguíneo sendo investigado. Não tem como fazer um meio relatório, né? Então, por mais que o senador Renan tenha se declarado impedido, tenha dito à imprensa que vai se declarar impedido no estado, que é um belíssimo estado dele, que é o Alagoas, infelizmente vai ficar um conflito, não tem como não ter isenção, por mais que possa haver boa vontade. Mas isso tira a credibilidade do trabalho que a gente se propõe a fazer com imparcialidade. O que eu percebo, espero estar errado e vou pedir desculpa se tiver errado publicamente, é que existe, no meu modo de entender, um direcionamento. Isso não é justo quando se foca o governo federal, quando se tem pré-julgamentos de entrevistas que tiveram aqui de alguns colegas membros da comissão, fazendo já uma antecipação de julgamento de quem é que é o culpado, quem é o inocente. Isso tira credibilidade do trabalho que a gente vai fazer. Isso dá um conflito, não dá isenção. Esse foi o clima aí do começo, né, da sessão de ontem lá da CPI, a sessão que definiu presidente e relatores. É curioso que nesse momento, enquanto havia esse embate, essas críticas, o senador Renan Calheiros ele adotou uma postura de ficar quieto ali na dele, estava até lá no fundo do plenário, isso tudo bem tranquilo, né, porque já sabia que estava tudo, né, acertado, combinado ali, acordado, né, entre os integrantes para ele assumir esse posto. E depois, de fato, foi comprovado, né, assim que o presidente foi eleito, né, o senador Omar Aziz foi eleito presidente, o senador Renan Calheiros foi, de fato, indicado ali, e a gente teve discursos de apoio e manifestações também dos escolhidos, acho que a gente pode acompanhar agora também. Ninguém de nós aqui conseguirá fazer milagre, mas podemos dar um norte ao tratamento e ter um protocolo nacional. Descobrir coisas que deixaram de ser feitas e por quem deixou de ser fazer. Seja ele ministro, assessor, governador, prefeito desse país. Por isso, eu quero agradecer a todos vocês a confiança no meu nome e a confiança no nome do Randolph, e vamos tratar essa CPI daqui para frente com toda a dignidade que o povo brasileiro espera da gente. Não quero acreditar que tem aqui alguma medida protelatória, porque acredito que não tem ninguém que tenha que temer nada em relação a essa CPI. CPI, muito bem até ensina o colega senador Alessandro, não persegue pessoas, vai perseguir fatos. Por exemplo, se o governo não teve nenhuma omissão ou nenhuma ação que levou ao agravamento da pandemia, não tem por que medidas protelatórias. Como relator, eu me pautarei pela isenção e imparcialidade que a função impõe, independentemente de minhas valorações pessoais. A investigação será técnica,
profunda, focada no objeto que justificou a comissão parlamentar de inquérito e despolitizada. Despolitizar uma CPI ou uma CPI despolitizada... No ano véspera de eleição. Véspera de eleição, a gente lembra, para o pessoal de casa, a CPI, a própria formação da CPI é um gesto, é um ato político, né? Foi por meio de um ato político que Omar Aziz declarou aqui, inclusive na entrevista que deu a vocês, né, Dante, no Sinal, que tinha os 8 votos para chegar à presidência e nessa declaração fez que já indicaria o Renan. Então ele teve os 8 votos e ele foi o responsável, talvez nesse acerto político que o colocou na presidência, por indicar Renan Calheiros como o relator da CPI, que agora o noticiário, a vida política do país está voltada para o Senado da República, que conduz uma CPI. Certamente, e não dá para falar em não politizar, né? Porque a gente está numa casa legislativa que é política, é formada por políticos que tomam decisões políticas, né? Isso aí não é algo que a gente possa levar em consideração e tomar como verdade, porque a gente conhece como é que funciona um parlamento e como é que funciona uma CPI, como é que funcionam as decisões, né? Independente dele dizer que não vai politizar ou não, e essa parte a gente até tira para não discutir o que não tem necessidade, ele já tomou algumas decisões, apresentou requerimentos ali, já tem 173 requerimentos de convocações, de solicitações de documentos e vários outros detalhes que precisam ser repassados à CPI para que ela possa iniciar as suas investigações. Espera aí, os trabalhos ainda nem começaram, já tem 171 requerimentos. Ou seja, isso pode significar a presença, a convocação de mais de 170 pessoas. Não, tem 173 documentos como um todo, solicitações como um todo. Ela pode ser documentação, seja do TCU, seja alguma questão de vacinação, de vários... Tem convocação de pessoas e solicitações de documentações, mas já tem convocação de pessoas, sim, feitas. Né? O relator apresenta e agora o colegiado da CPI vai votar se eles vão ser convocados ou não. Né? Entre os pedidos tem aí os ex-ministros, né? Os ex-ministros da saúde, todos. Né? A gente teve 4 ao longo desse período de pandemia, está no 4º. Então, todos já têm solicitações de convocação ali na mesa que devem ser apreciados pelo colegiado da CPI. Esses 11 membros titulares, no caso 10, porque o presidente não vota, né, não vota a não ser que seja necessário, vão analisar esses pedidos, mas certamente, como a gente vê que a formação de maioria já está feita, né, o próprio senador Omar Aziz teve 8 votos, teve voto inclusive do Ciro Nogueira, que é do Centrão, é aliado do presidente Jair Bolsonaro, mas votou no senador Omar Aziz. Esse também foi um voto que a gente antecipou aqui no Sim e Não, puxando a sardinha para o nosso lado. Né? Então, essas votações serão feitas no colegiado, mas praticamente tudo que for solicitado ali deve ser aprovado pelo colegiado para que as investigações possam de fato iniciar. Mas não tem agenda, não tem ainda um plano de trabalho exatamente definido e isso vai acontecer nos próximos dias.